nosso amado irmão bispo, né? Glória a Deus, aleluia! Vai quer louvar não, minha amada? Não quer? Glória a Amém. Jesus! Então vamos ouvir a nossa irmã Jaqueline louvar ao Senhor, e o nosso presbítero Erivaldo faz a oração pelo dizimista e ofertante. Nossa irmã Jaqueline louva. Glória! Te louvarei! Pai Senhor, amém? Porque o importante é a palavra, amém? Eu gosto muito da palavra, e a palavra tem que ter tempo para a palavra, é o nosso alimento, né? Mas agradeço a Deus quando eu vim no meio do caminho e na guarita, Deus falava fortemente sobre o alvo do fogo, ele ia ser quebrado e a tempestade ia ser acalmada. Eu disse, Senhor, se eu tiver oportunidade, eu vou te falar essa palavra. O arco do forte ele foi quebrado e a sepultura de alguém que está aqui nessa noite, Jesus ele fechou. Mas pela tua petição, Deus ele vai conciliar o que tu está pedindo, porque orar pela criança e Deus concedeu a ela. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Curva nossa cabeça, orar pelo dizimista ofertante da casa do Senhor. Amém? Xuxa, Deus maravilhoso, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Aria. Chegou o momento, Pai de recolhimento, Pai amado, Pai querido, os dízimos e oferta para a manutenção da tua casa. Vem teu filho que vai para esse trabalho, Pai, com amor, com sinceridade. Vem aquele que vai dizimar, Pai amado, e ofertar, mas o melhor sacrifício, o melhor dízimo e a melhor oferta nós já trazemos para ti, Pai, para direitar no trono da tua graça, Pai amado, Pai querido, com o nosso louvor, com a nossa adoração. Abençoa aquele que vai dizimar e ofertar, abre porta de emprego, também vem aquele, Pai, que não tem, mas vier dar o melhor de ti, Pai amado, Pai querido, para ti. É isso que eu te peço, já te agradeço, em nome de Jesus, o povo de Deus diz. Amém. Abençoe. Aleluia, glória a Deus! Glória! Aleluia, Jesus! Glória a Deus. Salve a vida da paz do Senhor. Amém. Sou grata a Deus pelo livramento que Ele me deu. Que onde eu moro tem escada. Quando eu botei o pé no bater do terceiro degrau, ali eu caí, eu me joguei com todo o corpo em cima para não cair embaixo. Porque se eu tivesse caído embaixo, acho que eu estaria no UPA agora. Então eu sou grata a Deus pelo livramento. E essa semana eu estava orando em casa de irmã e a irmã disse, Senhor, dê livramento a tua serva naquela escada. Deus ele veio primeiro, antes de algo acontecer na minha vida e na tua. Então eu sou grata a Ele pelo livramento que Ele me deu nesta tarde. Aleluia, glória a Deus! Então eu vou deixar aqui Salmo 57 e o 6 que fala assim, armaram uma rede aos meus passos e a minha alma ficou abatida, cavaram uma cova diante de mim, mas foram eles que nela caíram. Glória a Deus. Então eu só tenho nessa noite que agradecer, porque alguém pode até armar para mim e para ti, mas o Senhor ele cuida de mim e de você. Né? Pode soltar em nome de Jesus. Medite na letra desse hino. Glória a Deus. Aleluia!
Glória a Deus, meus amados irmãos, fizemos uma leitura bastante conhecida dos amados irmãos que têm costume de ler a Bíblia Sagrada no Evangelho de São Mateus, capítulo 13 e o versículo 47 em diante, que fala acerca da parábola da rede. Um texto bastante conhecido. A Bíblia diz que ali se reúnem pescadores para pescar, e aqueles homens lançavam sua rede, e a Bíblia diz que via muitas variedades de peixe. Quando aqueles peixes ali vêm na rede, eles se sentam na praia, e ali eles fazem uma separação. Aquele peixe que é bom, eles colocam no cesto, e aquele peixe que não presta, eles são lançados fora. A Bíblia diz em Mateus capítulo 3 que certa feita Jesus veio até João Batista para ser batizado por ele nas águas, e a Bíblia diz que, cumprindo, aleluia, esta feita, Jesus ele foi tentado, foi levado ao deserto, e a Bíblia diz no capítulo 4 que o Senhor chama discípulos para fazer a sua obra. Vemos que Jesus, por ser Deus por si só, poderia fazer a obra do Pai e concluir aquilo que o Pai determinou. Aí a Bíblia diz que Jesus, ele ali reúne alguns discípulos no livro de Mateus capítulo 4, 18, que diz assim: caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos chamados Pedro e André, que lançavam a rede no mar, porque eram pescadores, e disse-lhe: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente a rede e seguiram Jesus. Jesus passa pelo deserto, ele agora separa discípulos para ali, aleluia, começarem a pescar, mas não pescar peixe, pescar agora homem. Vemos que Jesus ele faz ali uma escolha de alguns homens conforme a sua vontade, e a Bíblia diz que Jesus também começa agora a instruir os discípulos. Primeiro Jesus chama, segundo Jesus agora passa a instruir. No livro de João capítulo 8, versículo 2 diz assim: de novo lhe falou Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará mais nas trevas, pelo contrário, terá agora a luz da vida. Quando Jesus chama, ele diz ao discípulo: olha, vocês agora passam a ser diferente do que vocês faziam, vocês agora não é, porque vocês não são mais das trevas, vocês agora fazem parte da luz, e quem é da luz não anda cometendo aquilo que alguém está nas trevas comete, que é o pecado, é tudo aquilo que não agrada a Deus, aleluia. E ele também, em Mateus 5, ele disse ao discípulo que o discípulo era sal da terra. A Bíblia diz que o sal, ele serve para salgar. Se o sal, ele for ruim, não dá seu sabor, ele só presta para ser lançado fora e ser pisado. Jesus começa a mostrar ao discípulo que para fazer a sua obra, primeiro tinha, aleluia, que instruir e passar por uma renúncia, pois quando passa a ser discípulo, você agora é nova criatura, você agora vai ter uma outra visão, alguém vai lhe olhar mais, aleluia, vai investigar mais sua vida, porque você agora passa de ser servo para ser discípulo. Aleluia. Jesus também disse ainda ao discípulo: olha, vocês são a luz do mundo, aleluia. Nós cristãos estamos em meio a uma sociedade, aleluia, que está desvirtuando o conceito, aleluia, de Deus, querendo desvirtuar, mas eu, você com essa sociedade que anda nas trevas, na escuridão, e você é luz, e a luz tem que andar dando exemplo, mostrando que verdadeiramente tem que ser diferente na presença de Deus. Não adianta eu ser discípulo e ser luz e andar de toda forma, não. Temos que ser diferente na presença de Deus. Vemos que Jesus também, em algumas passagens ali, se destaca por estar ali de Jesus acalma a tempestade. Jesus andou sobre o mar, aleluia, e Jesus ali, aleluia, reúne pescadores para fazer a sua obra. A Bíblia também nos diz em Mateus capítulo 5 e o versículo 17 e 18 que Jesus disse: Jesus não veio para revogar a lei, mas para a lei se cumprida. Não pense que vim, aleluia, revogar a lei ou os profetas, não, vim para revogar, vim para cumprir, porque uma verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum pio jamais passará da lei, até que tudo, aleluia, tudo se cumpra. Aleluia. Quem serve a Deus tem que andar conforme Deus ele quer, tem que respeitar a lei, tem que andar conforme a palavra, porque Jesus, quando veio, não veio para desfazer a lei, mas veio para que a lei ela fosse
cumprida, aleluia. E os discípulos ele começam mostrando, aleluia, que para ser discípulo tem uma diferença, aleluia. Ele também nos fala acerca de uma parábola bastante conhecida, que é a parábola do trigo e do joio. Aleluia. A Bíblia diz, aleluia, que o homem ele faz ali uma parábola, e certo homem ele prepara o terreno, ali ele começa a plantar trigo, e chega alguém de noite e começa a plantar joio naquela plantação. Trigo, aleluia, se diferencia do joio, porque quando a Bíblia diz que ali passa o vento oriental, o trigo continua de pé, aleluia, o trigo se dobra, mas o joio continua de pé. Aleluia. Faz aqui uma simbologia e uma comparação. Trigo são aqueles que servem a Deus, e os joios são aqueles que vêm enviados de Satanás para querer atrapalhar, aleluia, e para querer impedir o trabalhar de Deus, aleluia, no meio da sua casa, no meio da sua igreja. Bendito é o nome do Senhor. Certa feita, João, na epístola de João, lá perto de Apocalipse, capítulo 2:19, ele diz, aleluia, filhinhos, já é a última hora e tem surgido muitos anticristos sobre a terra. E João ali consegue identificar que na igreja de Roma tinha anticristo, não era fora do templo, era dentro do templo. O que é anticristo? Todo aquele que se opõe a fazer para Deus. Quando o pastor dá uma ordem, alguém não vou fazer não, aleluia, não é assim não, aleluia, começa a se opor e não querer fazer, mas aleluia, o trigo é diferente. Quando Deus fala, ele se dobra todinho e ele passa agora a obedecer a voz de Deus. Aleluia. O diabo ele tem entrado, aleluia, usado de artimanha e entrado no meio do povo de Deus e lançado a semente. Qual semente? Da contenda, aleluia. Tem lançado a semente da contenda, tem lançado ali a semente do desânimo, aleluia. Ele tem entrado e tem plantado o joio. Mas eu quero dizer uma coisa aqui na palavra de Deus. A Bíblia diz que Deus, aleluia, ele vai enviar os seus anjos, aleluia, e esse vai fazer uma separação. Aquele que for trigo vai para o céu, e aquele que for joio vai ser cortado e vai ser lançado no fogo, aleluia. Deus quer de nós verdadeiramente tenhamos ser trigo na presença dele. Aleluia. A Bíblia diz que Jesus agora passa a explicar, aleluia, sobre a parábola do trigo e do joio, aleluia, que se encontra ali em Mateus capítulo 13, aleluia, versículo 39 e 40, aleluia, que diz assim: o inimigo que semeou é o diabo, e fez aleluia, e o ceifeiro é a consumação do século, e os ceifeiros são os anjos. Versículo 40, pois assim como o joio, aleluia, é colhido e é lançado no fogo, assim será na consumação do século, aleluia. Mandará o Filho do Homem e os seus anjos, que ajuntarão o seu reino, e todos que andam no escândalo e os praticam iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa, e ali haverá choro e ranger de dente. Aleluia, aleluia. Eu meditando nessa palavra ontem de madrugada, aleluia, o Espírito Santo falava fortemente ao meu coração, aleluia, para eu transmitir para a igreja. Deus tem dado a oportunidade, tem te chamado para ser discípulo, para ser diferente, aleluia, mas Deus tem falado, tem dito, mas a palavra tem entrado no ouvido e saído no outro. E Deus disse: diga para a minha igreja que eu vou começar a acochar, e aquele que não entrar como eu quero, eu vou passear com ele nas UTI, nos hospitais, porque eu tenho visto. Deus tem visto, aleluia. A Bíblia diz que a gente pode esconder do homem, aleluia, do pastor, que não pode estar em todo canto, mas Deus está vindo tudo, aleluia. A falsidade, a contenda, aleluia. Eu abraço, mas não é de Deus. Deus está dizendo: não é tempo de juntar os pés, consertar o altar, porque eu vou começar a sacudir a terra. A minha igreja quer viver de aparência, aleluia. Só é crente na congregação, mas Jesus chamou para ser diferente. Tem que estar na rua, tem que estar pregando, aleluia, em hora e fora de hora. Porque é discípulo, aleluia, ele não se prostra. E o diabo tem lançado, aleluia, um comodismo espiritual na igreja. Como assim? Quando fala de evangelizar, é um ou dois, ninguém quer mais, mas ele dizendo: olha para ir para o céu, aleluia, tem que ter frutos, tem que ter obra. Disse que a fé sem obra, ela é morta. Que adianta eu passar o ano todo na igreja, não saio para o campo? Onde é que está o teu fruto e as tuas obras? Deus vai requerer de você naquele grande dia.
por todo mundo e pregar o evangelho. Aquele que crê, aleluia, será salvo, e quem não crê será condenado. Aleluia. Jesus me chamou e você para ficar prostrado somente dentro da congregação. Aleluia. Ele chamou para ser discípulo, e discípulo ele tem que mostrar a diferença. A Bíblia diz assim, aleluia, luz brilha, aleluia. A luz ela tem que mostrar ao mundo que ela é o quê? Diferente. Eu não posso ser luz e andar como trevas. Aleluia. O negócio vai esquentar um pouquinho, mas eu não vou deixar de falar não. Aleluia. É necessário, aleluia, lavar a veste no sangue do Cordeiro, porque a veste da noiva está manchada. E Deus está dizendo nessa noite que é tempo de conserto, é tempo de mudança, porque se ele viesse agora, quantos iam ficar? Comandai, sério, comandai, aleluia. Quantos que não está com aleluia, com o mundo da oração derrubado, aleluia, da consagração, aleluia. Só vem quando quer, só faz o que quer, mas com Deus é diferente, aleluia. Com Deus que andar como Ele quer, na lei, na obediência, aleluia. Limpando a veste a cada dia para estar com Ele no céu. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. E a Bíblia diz que os anjos de Deus, eles vão sair na terra. Aleluia. Jesus vai dar a ordem e ele vai descer na congregação. Aleluia. Aquele que é trigo, ele vai dizer: vem bendito de meu Pai. Agora aquele que é joio vai ser arrancado pela raiz, vai ser cortado e vai ser lançado na fornalha de fogo. Só vai ter lá, aleluia, ais, ui e ranger de dente. Jesus nos chama, irmãos, nessa noite para uma mudança radical em nossa vida. Aleluia. Jesus tem dado, aleluia, a estratégia, tem dado a ferramenta, mas muitos estão com as redes encostadas. Não tem mais lançado a rede, aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Não quer fazer conforme Deus ordenou com a espada, aleluia. Fazer a vontade de Deus tem que começar primeiro a obedecer. Aleluia. Tem que começar a mudar, aleluia, a fazer a vontade de Deus, porque quando Deus voltar, Ele não vai levar todos de todo jeito, aleluia. E você não pode, aleluia, predicar que a salvação individual, você não pode pegar no seu irmão e ir para o céu, não pode estar no céu, tem que ter vida, tem que ser luz do mundo, tem que ser sal da terra, tem que mostrar a diferença, porque, aleluia, Jesus mostrou ao discípulo que tem que andar como Ele andou. Ele é exemplo, aleluia, de diferença, de virtude, de poder, de salvação, de unção, e Ele curava os enfermos. Porque hoje, irmão, não há cura na igreja, aleluia, porque Deus está vendo como está o meio do teu coração. A Bíblia diz que ali, aleluia, fizeram uma torre de Babel, aleluia, e Deus desceu por dentro da torre, aleluia, e ali alguém queria ser maior. Deus começa ali agora, e começa ali e faz uma confusão. Deus ali agora divide as línguas, aleluia, e não tinha mais como alguém ali, aleluia, trabalhando naquela torre, mesmo assim aí você. A Bíblia diz que Deus, ele entra no coração, aleluia, ele esquadrinha o coração e o juiz, e Deus sabe como é que está no meio do teu coração, aleluia, se a mágoa, aleluia, se a raiva, se a rancor, se a inveja. Deus diz em Provérbios que o que devemos guardar é o coração de tudo isso que não provém de Deus, porque a Bíblia diz que a boca fala daquilo que está cheio o coração. É necessário para entrar no céu mudança, 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 mudança. Aleluia, é tempo de mudar as atitudes, aleluia, é tempo de ser diferente, é tempo de ser cristão de verdade, aleluia, é tempo de deixar as coisas pequenas e se ligar no céu, andar como Deus quer e fazer a diferença. Aleluia. Bendito é o nome de Jesus. Glória a Deus. Discípulo, irmãos, ele tem que ser diferente. A cada dia colocar a sua cruz e seguir. Aleluia. Quando ali aqueles homens lançavam a rede, grande era a multidão de peixe que vinha. E a gente sabe que tem um peixe que ele se come e tem aquele peixe que ninguém pode comer. Aleluia. Porque ele tem alguma coisa, se comer a pessoa morre. Aleluia. E ali ele se senta na praia e começa a fazer separação. Esse presta, esse não presta. Deixa eu te dizer uma coisa. Jesus tem uma comitiva de anjos no céu. Aleluia. Que ele pode enviar sobre a terra para fazer a vontade de Deus, que estão ali prontos de ouvir e descer. Aleluia. E Deus nos últimos dias vai fazer uma separação dentro da sua igreja, no meio do seu povo. Aquele que verdadeiramente vem para adorar vai permanecer, mas aquele que não vem para adorar, o vento vai soprar e ele vai ser lançado fora. Porque é melhor ter 3, 4 e 5 adorador do que ter uma multidão que não adora
Deus está dizendo que é tempo de mudança, é tempo de conserto. E ai daquele que não entrar na minha presença como eu quero, diz o Senhor. Tem muitos aí acomodados, aleluia. Lá na igreja eu adoro, fora eu não adoro, aleluia. Na igreja eu dou glória, lá fora eu xingo palavrão. Ei, Jesus está vivendo, Ele vai matar o encontro com você, ou você chama. Fábia, Camante, a Churi, Camanaia,